Ai, que horror e que tristeza. O Brasil segue matando mulheres. E não é por acaso, é por estrutura. Em 2025, mais de 1.200 mulheres foram assassinadas, a maioria dentro de casa, por homens com quem tinham vínculo, relacionamento. Isso tem nome, feminicídio. E ele não começa na morte, ele começa na desigualdade, no controle, na naturalização da violência. Nos últimos anos, nós tivemos avanços importantes. O feminicídio, ele virou crime autônomo, com pena de 20 a 40 anos. Eu não acho que aumentar a pena é o que resolve. A Lei Maria da Penha foi fortalecida, é das leis mais importantes do mundo, né? A ação penal independe da vontade da vítima, em alguns casos, principalmente. Regras foram mais rígidas para retratação, ampliação das medidas protetivas, né, afastamento do lar, né, enfim, o autor sair e ela poder ficar com os filhos, ele não poder chegar a tantos metros, enfim. E outro avanço fundamental, prioridade no SUS para as mulheres em situação de violência, especialmente no atendimento psicológico, que a gente sabe que impacta mesmo. Porque a violência também é trauma. E sem o cuidado psicológico, muitas mulheres não conseguem romper o ciclo espiral que começa com a tensão, vai para a agressão e as violências de vários tipos, até chegar à lua de mel. É a lua de mel, que é exatamente essa perspectiva dele pedir perdão, falar que nunca mais vai acontecer. Também avançamos na prevenção. Então hoje, ações educativas nas escolas, já é lei, formação para a igualdade de gênero entre masculinos e femininos, enfrentamento da cultura da violência, porque o feminicídio, ele começa bem antes, no ciúme naturalizado, no controle, misturado às vezes com cuidado e proteção, e também na ideia de posse. E sem educação formal nas escolas e informal na família e em outros espaços, a violência só se reproduz. Mesmo com leis mais duras, os números seguem altos. Sou crítica aos simples aumentos de pena. Isso não resolve, é preciso política pública e prevenção. A prevenção, inclusive, é o que é mais barato e mais eficiente. Mais de 1.000 feminicídios por ano. Mais de 1 milhão de casos de violência doméstica, fora os casos subnotificados que não são registrados. Isso mostra que a lei é necessária, mas não é suficiente. O problema hoje é a sua efetividade. A mulher denuncia e o sistema falha. E há uma violência ainda mais cruel, o vicaricídio. Quando o autor de violência atinge os filhos, as filhas, para ferir a mulher. Em várias situações, matando esses filhos e filhas e se matando na sequência. Ou ferindo animais de estimação, retirando objetos de valor. Isso revela que a mulher ainda é vista como propriedade e os filhos e filhas como instrumentos de punição. Por isso, enfrentar o feminicídio exige proteger também crianças e adolescentes. A Lei Maria da Penha é uma das mais avançadas do mundo, mas o desafio é fazer funcionar. Medidas protetivas eficazes, rede integrada, atendimentos sem ter via crucis e revitimização e ela ter que ficar indo de um lado para o outro, sem informações adequadas e tendo que repetir a sua história. Os profissionais que conversem entre si, né? Cada vez que ela repete, ela fica revivendo aquele sofrimento. E isso é muito ruim, porque ela já está em situação de violência. É uma violência, muitas vezes, também institucional. O mau atendimento, o desencorajamento dessa mulher, dizer que não vai dar em nada, perguntar se ela tem certeza mesmo, ou seja, né? Atendimento psicológico contínuo, fundamental, para ter proteção real e autonomia para as mulheres. No final de 2025, o ato Mulheres, Meninas Vivas, Protegidas, Livres, eu acrescento, e no Poder, no Brasil e em Uberlândia, óbvio que eu participei da coordenação, inclusive, apresentou exigências concretas. Não são só ideias, são caminhos já construídos por quem está na luta. E aí, não é ficar fazendo CPI, é realmente implementar aquilo que a gente já sabe, que é o que funciona e que precisa de pressão para que aconteça. Então, delegacias de mulheres devem funcionar 24 horas, hoje está em horário comercial, inclusive na nossa cidade. O transporte gratuito, tarifa zero para essas mulheres buscarem atendimento. Atendimento social, psicológico e jurídico contínuos e gratuitos em parceria
com organizações, quando elas já existirem, com experiência, com expertise, como por exemplo a SOS Mulheres em Uberlândia, o uso de tecnologias a serviço da vida, tornozeleiras eletrônicas para autores de violência, botão do pânico, monitoramento efetivo, ampla divulgação desses mecanismos, seja nas redes sociais do poder público, TVs, rádios, grana para isso nós sabemos que tem, e inclusive previstas no orçamento, né? Divulgação também do programa Casa Abrigo, onde ela estiver, em Uberlândia tem, para os seus filhos e ela em risco de morte, poderem ficar num local sigiloso e permanecerem ali até sair do risco. O aluguel social efetivo para garantir que mulheres possam sair de casa com segurança de ter para onde ir. Prioridade no mercado de trabalho, porque a autonomia econômica salva vidas. Sem renda, muitas mulheres permanecem na violência. Com autonomia, elas conseguem sair. E isso é política pública de verdade. Feminicídio não é inevitável, é resultado de escolhas. E nós sabemos o que precisa ser feito. Agora é decisão política. Daí a importância de mulheres nos espaços de decisão e de poder, mulheres com trajetória de promoção de mulheres, obviamente, porque nós sabemos e sentimos no corpo e na alma essas violências físicas, sexuais, psicológicas, morais, emocionais e patrimoniais, quando, por exemplo, se destrói documentos ou objetos que a mulher gera trabalho e renda com ele, a violência patrimonial. Então é muito importante que toda a sociedade participe desse processo educativo e preventivo. As mudanças começam na educação dos nossos filhos e filhas, desde o útero. A gente vai passando mensagens desde o útero. E passa pela educação formal nas escolas e em todos os espaços de sociabilidade. No mundo do trabalho, nas famílias outras, né, que não a família mais nuclear. Então é muito importante que todos e todas sejamos copartícipes dessa mudança de comportamento e de cultura para que instituamos a cultura da paz. Porque é possível, sim, lidar com conflitos sem lançar mão de recursos das violências. Vem com a gente, meta a colher em briga de marido e mulher.